Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. Aqui é o professor Aldo de Química, Escola Estadual Cândido Mariano, né? E nós vamos trabalhar nesta aula, nesse primeiro momento do segundo bimestre, sobre a classificação periódica dos elementos da tabela periódica. Esta atividade está postada no Google Classroom e eu encaminhei no grupo de vocês, grupo de WhatsApp da turma. Qualquer dúvida ou orientação que surgir, vocês podem estar entrando em contato comigo através do WhatsApp privado, certo? Vamos lá. O que é importante você saber nesse primeiro momento dessa classificação periódica dos elementos? Reconhecer grupos, colunas e famílias desses respectivos elementos químicos, né? Eu citei 3 pontos importantes, que é a tabela de Mendeleev, os números atômicos e a lei da periodicidade, que são fatores que determinam essa distinção em relação a grupos, colunas e famílias. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de tabela periódica, mas vocês podem estudar e resolver os exercícios imprimindo ou copiando alguma tabela da internet ou até mesmo de algum livro, tá? São tabelas básicas e o importante é você saber a posição do elemento e seus determinantes. Número atômico, símbolo e peso, massa atômica, né? Então, você tem os elementos químicos sendo formados por número atômico, massa atômica e o seu símbolo, tá? E nesse primeiro momento você tem que entender que cada um é separado e colocado em um grupo, ou em uma coluna, ou em uma família, conforme a diferença ou semelhança em relação às suas propriedades químicas. Eu trouxe os principais aqui nesse terceiro slide para vocês em relação às famílias 1A, 2A, 6A, 7A e 8A. 1A são chamados metais alcalinos, 2A metais alcalinos terrosos, 6A calcogênios, 7A halogênios e 8A os gases nobres. E mais abaixo eu trouxe alguns exemplos desses elementos. 1A o Na, que é o sódio, o famoso sódio. 2A o Ca, o cálcio, também muito usado nas reações, ligações e algumas variações químicas. 6A o O, que é o oxigênio universal, né? 7A o F, que é o flúor, e o 8A o He, que é o hélio. Gases são chamados gases nobres, elementos extremamente difíceis de serem encontrados na natureza devido às suas propriedades particulares. E aqui neste quarto slide eu trouxe algumas propriedades e características desses elementos. Os metais são assim conhecidos por serem densos, extremamente pesados, mas são bons condutores de calor e eletricidade, tá? Os não metais possuem propriedades opostas aos metais, ou seja, não são bons condutores de calor e eletricidade e são elementos mais leves. E os semimetais, que seriam os intermediários entre esses dois grupos. Nem tão denso, nem tão leve. E intermediário em relação à condução de calor e eletricidade.